tarde a todas, muito bem-vindas, todas e vocês, homens também. Temos dois homens aqui, o Igor e o Cristine, que são da minha equipe. Muito bem-vindos todos aqui, um prazer estar aqui com vocês. É o segundo ano que nós fazemos o Women Invest e assim, é uma satisfação muito grande dividir o conhecimento que a gente tem. E nós temos 1 hora, eu vou falar um pouco sobre conceitos patrimoniais, famílias, o papel da mulher em relação ao patrimônio, e aí depois a gente tem uma sessão de perguntas e respostas, e eu gostaria muito que todos se sentissem à vontade para levantar a mão e fazer suas perguntas, colocações. Eu acho que fica muito rico isso para todos nós, né? Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Mari Emanuelide, sou profissional do mercado financeiro. Parei de dizer quantos anos, porque já me disseram que eu já não deveria mais fazer isso. Então, alguns anos, muitos, fiz carreira no mercado financeiro, trabalhei em multinacional, Chase, Merrill Lynch, fui sócia no Opportunity, depois fundei uma empresa chamada Reliance Serviços Financeiros, vendi minha participação e fundei com meus atuais sócios uma empresa chamada Thaler, Gestão de Patrimônio. Depois eu vou falar um pouco como que nós trabalhamos. Somos um multifamily office e cuidamos de pessoas físicas e famílias. Eu sempre digo que eu não sei fazer mais nada, não sei isso. Nem de cozinha eu entendo, porque a minha vida inteira eu me dediquei a lidar com patrimônio, com famílias e pessoas físicas. Então, só falando um pouco de conceito, né, dos conceitos, nós nascemos, temos toda a atenção, pai, mãe, crianças e tudo mais, só que no tempo nós temos irmãos, nos tornamos irmãos, criamos uma família e depois os irmãos viram sócios. É uma coisa tão louca, né? Você pensar que um irmão, aquele irmãozinho pequenininho, quando adulto, ele vai virar um sócio. E as famílias crescem muito rápido, né? Esse é um fenômeno não só no Brasil, mas no mundo todo. E estas famílias, na realidade, cada indivíduo de cada família vai criar o seu próprio núcleo familiar. E vejam que interessante, que somente 33% das empresas familiares passam para a segunda geração. E somente 15% sobrevivem à terceira geração. E a gente vai discutir por que esse fenômeno acontece, né? E a constatação de que é muito mais difícil você transmitir o patrimônio entre gerações do que você construí-lo, por conceitos. Né? Simplesmente por conceitos. No Brasil, 65% do PIB pertence a empresas brasileiras. Vocês tinham noção disso? Que é um percentual tão grande? E de onde que vem o patrimônio? De qual é a origem? Né? Normalmente se fala, puxa, a gente pode ganhar muito dinheiro no mercado financeiro, dobrar muito o seu patrimônio. E vejam que interessante, que 37% dos patrimônios eles vêm de negócios, de qualquer negócio que começou do zero, que não valia nada e que virou algo de valor e que foi vendido e criou um patrimônio. Né? Depois nós temos de renda salarial 24%, depois de herança nós temos 18%, investimentos representa apenas 10%, ações e opções 9% e outros 2%. Então, assim, negócio, empresa, qualquer empreendimento que saia do zero, ele se torna um patrimônio expressivo no tempo. Então, como eu falei para vocês, eu queria falar um pouco de conceitos para depois a gente mergulhar um pouquinho em alguns aspectos. Né? E quais são as fases que nós, pessoas físicas, temos ao longo do tempo? A gente pode dividir em 2 fases, né? Que a gente tem a fase para construir o patrimônio e a gente tem a fase de perpetuar o patrimônio. Né? Então, na fase de construção, nós teremos, obviamente, mais concentração de risco e podemos tomar mais risco, porque nós estamos originando patrimônio, estamos originando receita para poder fazer isso.
Enquanto que quando você chega na fase de perpetuação, você está numa fase que você tem mais que preservar do que fazer esse patrimônio crescer, né? E quando não há um patrimônio comum dos núcleos, né, cada um vai seguir sua carreira e cada um vai fazer. Eu quero dividir em 2 temas: quando existe um patrimônio comum a uma família, ou quando você começa a sua vida do zero, você se forma na faculdade e você começa a construir o seu patrimônio. Então, primeiro a gente vai falar na construção dessa fase, né? Essa fase é muito importante, vamos pensar. Acaba de sair da faculdade, casou, marido e mulher trabalham, os 2 estão num projeto comum, né? E eu sempre coloco que pessoas físicas que constituem uma família se decidem construir juntos, né, o seu futuro, e são casados sobre regime, comunhão parcial de bens, o seu patrimônio ele também tem que ser construído de forma conjunta, né? Então, acho esse ponto muito importante na construção, no início de vida de quem está dividindo não só a sua vida pessoal com alguém, né, com seu companheiro, mas vai construir um patrimônio comum, né? Então, nós vamos falar que planejar o seu futuro pessoal é você ter um orçamento familiar, como poupar a sua renda excedente, quando e como, onde e como investir. Isso é um processo que a gente vai discutir aqui um pouquinho, né? Então, se você pensar de uma maneira conjunta no patrimônio, homens e mulheres trabalham, ganham o seu dinheiro, fazem o seu orçamento comum, conseguem ser muito mais eficientes patrimonialmente e conseguem poupar muito mais no tempo o seu patrimônio, do que se cada um originasse o seu patrimônio, tivesse sua própria conta corrente, seus próprios investimentos, e como se as coisas não se falassem, né? Infelizmente, assim, a gente vê muito isso acontecer. Eu estive, há um mês e pouco atrás, eu fiz uma palestra no Banco C6, também só mulheres estavam nessa palestra, e um público jovem, basicamente um público jovem, que eu fiquei muito surpresa em ouvir uma das mulheres que estava lá com 30 anos, casada, e que ela falou na frente de todo mundo que o casal tinha um orçamento comum, mas o seu marido deixava os seus recursos investidos de um jeito e ela investido de outro jeito. E daí ele sempre queria saber como é que estava o dinheiro dela, mas ele não mostrava como é que estava o dinheiro dele. E aí ela traz esse desabafo na frente de todo mundo, dizendo assim: puxa vida, o que eu deveria fazer, então, para que o meu marido me ouvisse e dividisse? Olha uma coisa dessas, né? E aí eu falei: puxa vida, né? A gente tem uma carga cultural tão grande, né? Isso é cultural, de que o homem consegue tomar decisões melhores de investimentos e a mulher não. E ela estava se sentindo dessa forma. E ela falou assim: isso aqui está errado, eu vou começar a me preparar e vou começar a assistir palestras para eu poder entender um pouco o que o meu marido está fazendo, né, e poder dizer para ele: não, eu estou à altura, eu quero entender o que você está fazendo, e aí eu vou mostrar o que eu estou fazendo nos meus investimentos. Bem interessante isso, né? Então, assim, orçamento doméstico. Gente, essa fórmula mais básica que qualquer família, qualquer casa deveria ter, né? Como é importante ter numa planilha Excel todas as receitas, né? Colocar trabalho, aluguel, dividendos e numerar todas as despesas, de tudo: luz, água, internet, aluguel, condomínio. E tem uma coisinha que a gente chama cartão de crédito, que esse é o grande ladrão, porque assim, o cartão de crédito parece que é mágico, né? Porque o que tem lá dentro, você fala: está lá no cartão de crédito, só que é uma conta expressiva sempre, né? Então, classificar, né, aonde que as coisas estão indo, né? Que tipo de gasto, que orçamento é esse,
né? Então, receita menos despesa vai sobrar um valor, que este valor que vai sobrar, ele deveria ser direcionado para o investimento e fazer um colchão de longo prazo para o momento da terceira idade, né? Então, nós sabemos que ninguém consegue viver com a aposentadoria que nós receberemos lá na frente. Ninguém, né? Não tem como viver da aposentadoria. Então, se não existe isso, a gente tem que criar isso, a gente tem que fazer isso acontecer. E, para fazer isso acontecer, quanto mais cedo for feito, mais expressivo fica esse valor no tempo. A gente tem umas planilhas muito loucas que mostram que parecem valores pequenininhos, mas quando você, de verdade, você vai colocando um dinheirinho de lado ao longo dos tempos, e a gente vive num país que sempre teve juros reais altos, não sabemos se vai ser no futuro, mas até aqui o juro sempre foi bastante expressivo. Você faz um colchão bastante interessante, né? Então, o ideal seria que de 20% a 30% da receita pudesse ser canalizada para investimentos, né? O mesmo conceito vale para quem não constitui família e segue sua vida a solo. Hoje em dia, assim, não é que todo mundo vai constituir família. Tem muitas pessoas que preferem seguir a sua vida sozinhas, mas, mesmo assim, vão precisar pensar na sua terceira idade e na sua aposentadoria, né? E apenas atenção para relacionamentos, namoro ou vida conjugal, né? Assim, porque dá o mesmo direito de casamento de regime. Então, a gente sempre fala para os nossos clientes, muita atenção nisso, porque namoro, se fica comprovado que existe um vínculo maior, e se a pessoa na outra ponta tiver mal intencionada, ela pode entrar com uma ação e conseguir um percentual do patrimônio, por incrível que pareça, que ela tem, exatamente. Então, aí você precisa provar isso, né? Então, imagina que os dois estão juntos, ela trabalha, ela origina bastante patrimônio, ele tem 50%. Ou ela vende o negócio dela, ele tem 50%. Porque estão juntos, aconteceu nesse período, e hoje em dia fazer um contrato de namoro, que é uma coisa muito simples, termina com esse problema. Então, hoje ficou mais fácil. Mas várias situações assim, infelizmente, aconteceram, a gente até presenciou algumas situações assim. Incluindo dívidas. Essa é uma boa, passar as dívidas, né? Então, divido as dívidas. Verdade. É que, assim, os escaladores, eles normalmente não estão preocupados, não querem dívidas, né? Mas quando eles têm uma mulher com patrimônio expressivo, infelizmente, isso acontece. Segundo, como poupar da renda familiar? Né? Aqui alguns tópicos. Né? O exercício mensal, revisão periódica do controle de gastos do casal. Eu sempre digo que gasto, gente, é que nem unha, cresce. Se vocês não cortam sempre, não revisitam sempre a sua planilha de gastos, vocês vão ver lá, por isso que eu falei do cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele esconde os gastos. Você não tem ele explícito, a não ser que você entre lá na fatura e fique olhando. Isso aqui aí você vai ver como você vai embora, né, com os gastos, né? Cheque especial é um custo muito alto, né? Então eu coloco não utilizar cheque especial, porque se você tem dinheiro, não faz sentido usar cheque especial e pagar aquele juro absurdo para o banco, né? Não utilizar empréstimo pessoal também, né? Porque é um custo muito alto. Adequação do padrão de vida de acordo com a sua realidade. Esse é o ponto mais importante. Então, assim, se o cobertor está curto, vai ter problema. Então, o cobertor não pode ficar curto. Na realidade, tem que sobrar um pedaço, porque é para você poder poupar um pouco no tempo.
divisão de pagamentos das despesas entre casal. Esse é um ponto muito importante. Hoje eu vejo isso melhor. Hoje eu vejo a participação do casal como um todo no orçamento, nas despesas. No passado, era assim. A mulher trabalhava, ganhava o seu dinheiro, o que ela ganhava era dela. O que o homem trabalhava e ganhava era do casal, e ele pagava todas as contas. Isso era mais no passado, né? Hoje, você acha que existe? Estou pondo no passado, né? Até porque, assim, eu chamo um pouco de atenção nesse ponto, e acho que, assim, quando você participa, quando a mulher participa do orçamento doméstico, ela tem um outro poder de força também junto ao patrimônio da família. Por quê? Porque ela participa. Eu acho que quando você tem autonomia e você adquire independência financeira, você participa de tudo, da receita e da despesa. E acho essa relação muito importante, né? Eu acho que é libertador, vocês querem saber, para uma mulher poder estar numa relação com seu marido, onde ela participa de igual para igual. Nós estamos dizendo que um casal recém-casado está construindo uma vida comum, futura, que vão vir os filhos, e que estão fazendo patrimônio comum também. Então, ter uma relação equilibrada é muito saudável, né? Eu coloco aqui também que muita atenção com a utilização do cartão de crédito, que eu já tinha falado para vocês. Então, como e onde investir? Investimentos conjuntos, conta conjunta, vida comum, investimentos comuns para um futuro comum, planejado e saudável. É disso que nós estamos falando. O investidor não precisa ser, não deve se preocupar em ser um gestor. Gente, esse é um ponto muito importante. Cada um no seu segmento. Assim, eu trabalho com finanças, eu nunca vou ser médica, não tenho como ser médica, não tenho como ser engenheira, não tenho como... Assim, cada um de acordo com a sua capacidade. Agora, entender a interlocução é outra coisa, né? Se informar, ler, ouvir, como vocês estão fazendo aqui hoje, esse grupo Uma Invest, eu acho o máximo, que tem outros subgrupos de mulheres, e assim, a vontade de ouvir, você vai criando uma memória onde você tem a capacidade de avaliar se estão querendo te enganar de alguma forma, se estão querendo te vender de alguma forma algo que não é compatível com aquilo que você acha que você deveria fazer, porque no final do dia, quem está à frente, né? Quem está à frente da sua vida é cada um de nós, né? Então, assim, você tem que ter a rédea na mão, para onde que eu estou indo e por que eu estou fazendo isso. Então, tem que saber, mas não se ponham na posição de que tem que saber curva de juro, ou tem que saber para onde, sabe assim, são temas mais técnicos que as pessoas que vão estar assessorando vocês vão estar discutindo isso com vocês. Não queiram acertar para onde vai o câmbio, sabe assim, essas coisas, né, que eu estou querendo dizer, né? Existem vários veículos de curto, médio e longo prazo para que vocês possam fazer seus investimentos, né? Então, aqui só estou dando um pouco de ideias, né, que curto prazo, para você fazer frente às necessidades, né, do dia a dia, de um prazo de até 1 ano, importante ter para o seu fluxo de caixa um recurso que fique em caixa mesmo. O CDI é um rendimento espetacular, né? Você está tendo uma boa remuneração e, ao mesmo tempo, você pode lançar mão dos seus recursos para despesas, investimentos, aquisição de veículo, de casa, do que for, né? Mas é importante pensar em horizontes de investimento, porque a gente não precisa ter todo o patrimônio na liquidez e para prazo curto, né? Porque se você está numa fase, nós estamos aqui na fase
de construção de patrimônio. Se estamos em fase de construção, isso quer dizer que nós temos receitas, estamos recebendo salário, distribuição de dividendos da empresa, o que for, estamos recebendo dinheiro. Então, estamos recebendo dinheiro, estamos poupando recursos, estamos investindo. Então, isso nos permite pensar no médio prazo e no longo prazo. E aí você tem investimentos médio prazo de 1 a 3 anos, onde você tem crédito privado, né, renda fixa, que é crédito ou privado e soberano, pode ser incentivado ou não incentivado, é aquele que você não paga imposto de renda, você tem o benefício fiscal. Pode ser através de títulos individuais ou mesmo de fundos mútuos, né? Pós-fixados, pré-fixados, inflação, são fundos que você faz a composição de um portfólio, de uma carteira, de uma maneira estruturada com o seu assessor financeiro, aonde você também deveria usar fundos de multimercados de diversos gestores recomendados por quem te assessora. Desta forma, faz um portfólio onde tem um objetivo de investimento, tem uma estratégia de investimento, uma política definida para um horizonte de médio prazo. E existem investimentos de longo prazo, mais de 3 anos, que seria através de participação de fundos acionários, fundamentalistas, e que aqui se fala muito que são investimentos agressivos e de altíssimo risco, né? O que não é exatamente isso, né? Assim, eu queria até falar um pouco sobre o que é alto risco e o que quais são os riscos, né, de mercado, risco de crédito, só para elucidar um pouquinho, eu disse que eu ia falar sobre conceitos, né? Então, todo mundo acha que quando você investe na renda fixa, você é um investimento conservador. E eu vou dizer para vocês que não é exatamente isso, né? Depende do título e depende do tipo de renda fixa que você investe. Se você investe numa renda fixa soberana, de boa qualidade de crédito, ok, isso realmente não vai te dar problema, teoricamente, mas se você tiver problema na renda fixa, te tira tudo. Porque quando você está dando dinheiro na renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. É um empréstimo. Você tem que receber o dinheiro de volta, né? Então, se a empresa defaultar, quebrar, aquela renda fixa, que é aquele reloginho que você só vê aquele rendimento subindo, de repente ele te tira tudo, né? E a gente vê alguns portfólios que as pessoas se sentem confortáveis com renda fixa, então pega um CDB de banco. Ah, mas esse banco é muito bom, é muito sólido. E coloca 40% no CDB do banco, né? Então, é muita concentração, isso é um risco, né? É preferível ter um portfólio, esses 40% estarem, de repente, em vários fundos de renda variável, com várias empresas e negócios, do que estar concentrado num único CDB, que, se quebrar, te tirou tudo. Você vai para a massa falida e, um dia, quem sabe, você pode receber alguma coisa ou não, né? Então, esses últimos anos nós não tivemos tanto isso acontecendo, mas quem viveu a década de 80, 90, gente, o que foi de quebradeira de banco, o que teve de gente que suas reservas realmente foram para o ralo, não está escrito, né? Então, é algo que a gente precisa discutir. Então, longo prazo, pensar em investimentos de longo prazo, se você não tem o seu próprio negócio, aquela participação acionária que eu falei lá na frente, que é o que te dá mais dinheiro no tempo longo, você pode ser, sim, acionista de boas empresas, através de veículos corretos, só que é um horizonte de longo prazo. Pensar em prazos de 6 anos, 10 anos, né, com uma assessoria adequada, com gestores fundamentalistas que não estão preocupados para onde que a bolsa vai. Ah, a bolsa vai subir, a bolsa vai cair. Não importa. Importa quais são as empresas que lá estão,
Quem é que está fazendo o trabalho de acompanhamento dessas empresas, analistas, que é muito importante, né, porque tem que conhecer a empresa pelos bastidores, e não simplesmente achar que aquela empresa é uma empresa bacana, que está na moda, que aconteceu recentemente, várias assim, queridinhas. Nossa, Magalu foi lá para cima. Do mesmo jeito que foi lá para cima, foi lá para baixo, né? Então, quem é que estava fazendo o acompanhamento fundamentalista e técnico disso, né? Então, para quem não é gestor e não tem essa qualificação, precisa delegar isso para alguém de direito que faça isso, né? A gente sempre fala na própria nossa empresa, na Thaler, nós não fazemos posições diretas em bolsa. Nós buscamos os melhores gestores que têm as melhores estruturas técnicas e analíticas para fazerem as escolhas. A gente acompanha as teses de investimento, a gente gosta de ouvir e de ver como que isso acontece na prática, mas a gente não tem como competir com uma gestora que tem 20 e tantos analistas e que só faz isso, né? Então, tem gente muito boa, muito qualificada fazendo isso. Isso é um investimento de longo prazo, que eu estou dizendo, que um percentual do patrimônio, pensando na fase que você está fazendo a construção, vale a pena e não é arriscado, não é uma coisa de risco como se coloca. E aí a gente fala até investimentos em private equity e venture capital, que são investimentos de mais de 10, 15 anos, né? Onde você tem gestores renomados e estes institucionais, fundações, fundos de pensões, recursos de governos, fazem investimentos nesta categoria de investimento e que parece para a pessoa física que é o maior palavrão, quando não é, né? É um investimento de longo prazo com retornos realmente expressivos. Aqui no Brasil, nessa categoria bem investido, nós estamos falando de retornos que podem variar de 20%, 30%, 40% ao ano, né, para horizontes de investimento mais longos. Então, um percentual adequado nesta categoria de investimento, para quem está fazendo a construção do seu patrimônio, faz todo o sentido, né? Agora a gente vai falar um pouco no patrimônio comum. Até aqui nós falamos, né, de pessoas físicas que estão construindo o seu núcleo, estão fazendo o seu voo de construir o seu patrimônio. Mas quando a gente fala em patrimônio comum, é porque já existe um patrimônio de um patriarca, uma matriarca, que está sendo, na realidade, transmitido para a próxima geração. E aí a gente volta para o início da apresentação, onde eu disse, a gente nasce criança, né, somos irmãos e viramos sócios no tempo. Aí é isso que a gente vai tratar agora, quando existe um patrimônio comum. E, na realidade, o que a gente vai trabalhar aqui é perpetuação, né, e o que é necessário para você perpetuar, que é diversificar em classes de ativos que a gente coloca como financeiros, participações acionárias e imóveis. Então, nós colocamos em 3 classificações distintas, né? E aí eu vou tratar um pouquinho mais isso aqui, só falando da definição do que é um multifamily office. Muito se fala sobre isso, né? E eu quero voltar a um single family office. Um single trata de uma única família. Um multi trata de várias famílias. Só que trata de todos os aspectos patrimoniais e não só os investimentos financeiros, né? Que é o que a gente faz. Então, as funções, né? Nós tratamos e cuidamos da gestão dos ativos líquidos, do mercado local, mercado internacional, consolidamos trimestralmente o patrimônio, onde se faz uma controladoria. A gente tem um processo que a gente coloca aquelas 3 classes de ativos, todo o patrimônio, todos os imóveis, todos os ativos financeiros e os negócios, as empresas. E se tiver participação acionária, entra junto com a participação da própria empresa. Fazemos o contas a pagar e a receber, então a família que teria, vamos dizer, uma estrutura
para ter as despesas centralizadas, poderia terceirizar isso como um multifamily office, né? Tem o contas a pagar e receber, a promoção de governança familiar, esse ponto é a estruturação dos irmãos que viram sócios e aonde as posições, os cargos serão definidos de como que aquela família vai se comunicar com o patrimônio e vai fazer a gestão desse patrimônio no tempo. Então, o que a gente faz aqui? Dependendo do tamanho, da estrutura do patrimônio da família, a gente vai definir reuniões periódicas como reunião de conselho, onde a gente vai definir quem é que vai autorizar e aprovar situações a serem feitas neste patrimônio. Então, se é o patriarca, se é um dos filhos, alguém ou algumas pessoas da família vão participar deste processo. Para fazer o quê? Para profissionalizar a gestão do patrimônio. E para ser um fórum formal, não aquele fórum que acontece normalmente aos domingos, no almoço de família, aonde fica aquela coisa, né, de um filho vai lá, cutuca o pai, o outro vai lá e diz, não, eu decidi dessa outra maneira, quer dizer, de um jeito, assim, completamente padarístico, de uma forma sem processo nenhum, né, onde leva quem chora mais. Então, aí você vê um filho que tem um carro muito mais bacana do que o outro filho, que, patrimonialmente falando, é um absurdo isso. Isso é antecipação de legítima. Se tem algum advogado aqui, sabe que isso é um problema, é uma trombada futura, quando esse pai falecer e tiver a distribuição de patrimônio, alguém vai dizer, olha, este meu irmão levou muito mais em vida do que eu. E pronto. Aí, aquelas coisas que a gente lê no jornal, olha, esse patrimônio travou porque a família está brigando. Por que a família briga? Porque lá atrás, né, no início da relação da família, não se criaram processos profissionais. Sempre foi aquela coisa da família, sempre foi aquela coisa do irmão. E, gente, quando entra dinheiro na parada e patrimônio, tudo acontece. Né? Assim, eu, na minha vida, já vi coisas assim inacreditáveis, entre irmãos, entre pai e filho, entre mãe e filho. Vocês conseguem imaginar uma mãe tirar patrimônio do próprio filho? É uma coisa assim que você fala, puxa vida, né? Então, patrimônio faz isso, só que só acontece isso quando não existem processos, quando não existe a profissionalização da gestão desse patrimônio. E aqui nós estamos dizendo que, num multifamily office, a gente vai criar processos, vai criar nestas relações atas de reunião, as coisas que foram decididas, e ninguém vai poder dizer, mas eu não sabia disso. Não, sabia sim. Foi convocado para a reunião, não veio à reunião de família, né? Não é de fim de semana, a gente não faz de fim de semana, a gente só aceita assim, horários comerciais e trabalho. É uma coisa séria. Né? E todo mundo tem que dar esse tempo para olhar para o seu futuro patrimonial, porque aqueles que estão ali, eles são herdeiros deste patrimônio e é o que eles vão herdar no futuro. Então, todo mundo tem que estar alinhado nesse sentido. Né? Então, proteção do patrimônio e padrão de vida dos proprietários, manutenção do sigilo e confidencialidade. Então, tudo isso faz sentido, né, para um patrimônio comum. E aí, os princípios básicos, né, do item de governança que eu estava falando, governança existe quando você tem transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Quando um indivíduo da família vem à frente do patrimônio, né? Normalmente é o primogênito, está lá o patriarca, ele escolhe o primogênito, você é responsável pelo patrimônio e os seus irmãos vão acompanhando o que você está fazendo. Gente, como é difícil, né? Vocês acham que é possível um irmão
trazer transparência, equidade, prestação. Isso não existe, é impossível. Até porque, como ele é herdeiro, perante os outros irmãos, ele sempre vai ser alguém enviesado. E aí piora um pouquinho mais, né? Porque se cada um dos irmãos casa e tem cunhadas e cunhados, pronto. Aí vira assim, você está vendo? Olha lá seu irmão andando com a Cherokee e eu estou andando aqui. É assim, né? Por que ele anda com a Cherokee e nós andamos com Corolla? Né? Por que ele vai para Mônaco, né? E a gente, né, vai, sei lá, para o Nordeste? Né? Coisas assim. E aí pronto, começam as brigas familiares. Quando existe governança, existe um terceiro, profissionalizou o patrimônio, acabou. Isso não tem. Porque tem processos, tem atas, tem a consolidação do patrimônio, os números são claros, são sabidos por todos, discute-se sobre isso, fala-se sobre isso, né? Esvazia toda aquela coisa, aquela carga emocional familiar. A gente já ouviu várias vezes no nosso escritório, quando alguém diz, mas o papai sempre gostou mais de você do que de mim. Estou falando de gente de 50, 60 anos. Não é, assim, 20 aninhos, não. Homens, barbados, sabe, assim. É muito interessante como essa relação fica. Quando você faz o processo como um todo, e isso aqui no Brasil é recente, mas nos países desenvolvidos é algo que existe há mais de 5, 6 décadas, que se faz planejamento patrimonial, governança, de forma profissional e terceirizada, eles já estão num passo tão mais avançado que a gente, que eles não têm mais esses problemas, né? Eu estive durante 5 anos no conselho de uma entidade chamada Financial Planning Standard and Board, que faz a certificação CFP. Não sei se vocês conhecem, o CFP é o Certified Financial Planner, que é o agente que faz o planejamento patrimonial. E nos países desenvolvidos, pessoas físicas, assim, saem da faculdade e já vão catar o seu Financial Planner para ajudar a fazer o planejamento patrimonial para chegar, vamos dizer, no período de aposentadoria. Esse é um conceito mega, assim, divulgado. Aqui nós estamos começando, mas eu acho que a gente já está numa posição um pouquinho melhor. Então, eles têm isso tão arraigado, é tão forte, né, que eles não têm mais os problemas que nós temos. E eu, nesta entidade de 27 países que o FPSB certifica, eu conheci esses países, né? Durante 5 anos eu viajei bastante. Tem uma pessoa aqui, a Márcia, até que o marido dela também estava nessa entidade. Eu conheci ela em Hong Kong. Foi quando eu te conheci, num congresso que a gente teve lá. E é muito interessante, eu fiquei muito impressionada como nos países desenvolvidos isso é forte. No Japão, gente, é uma coisa assim incrível, né? Como você diz, poxa, um país pequeno como o Japão, né, e um perfil de japonês que é um perfil mais quieto, mais tímido, tal, mas ele não faz nada se ele não tiver o financial planner dele do lado dele. É fantástico isso, né? Então, assim, eu e meu sócio, Paulo, inclusive há 22 anos atrás, nós ajudamos e trouxemos a certificação aqui no Brasil. Então, eu estou dizendo isso porque pessoas que assessoram vocês, e se vocês puderem saber um pouco do background das pessoas que assessoram vocês, é algo bacana também. Ser um CFP, você tem um profissional, vamos dizer, com uma certificação, uma qualificação profissional a mais. Então, é um ponto que eu gostaria de trocar com vocês. Mas, voltando aqui para a governança, né, as responsabilidades que existem, né, porque todo mundo olha para aquela caixinha de investimentos, né? Na realidade, um patrimônio comum, a vida, né, das pessoas, é muito mais do que isso. Você tem os imobiliários, as empresas, projetos e caixa, né, que entra e sai, e esse fluxo. E fora isso daqui, olha as consequências deste miolo,
que vem, você tem aspectos tributários, sucessórios, contábeis, operacionais e societários. Então, a complexidade e os aspectos que precisam ser levados em consideração quando você fala de um patrimônio comum a várias famílias e como é que ele vai ser tratado, como ele será gerido, porque em algum momento ele vai ser distribuído, né? Então, falando dos conceitos, né, do planejamento patrimonial, que dá uma visão global do patrimônio como um todo, e faz uma rota de voo. Você conhecer o patrimônio inteiro, você vai criar, junto com quem te assessora, um plano de voo para 10 anos, 15 anos, 20, para onde que eu estou indo. E, aliás, gente, assim, é algo que não precisa nem fazer planejamento patrimonial, é algo que eu realmente recomendo para todas as pessoas. Façam, né, tenham uma meta, coloquem para onde vocês querem ir, como que vocês se enxergam patrimonialmente daqui a alguns anos, né? E pensem como é que vocês vão viver num momento onde vocês não terão receita chegando, né? Isso é um processo, isso é né? Eu acho importante. E aí eu vou dar uma conclusão aqui do que é preciso, né? Ter um gestor de confiança, traçar um plano de voo para a terceira idade, ter horizontes de investimentos curto, médio e longo prazo e ajustar os seus investimentos de acordo com a sua tolerância à volatilidade. Normalmente, a gente, assim, do perfil dos clientes que a gente tem, as mulheres normalmente têm menos tolerância à volatilidade. Volatilidade é aquilo que sacode, né? Quando você vê que o valor no mês passado era maior do que é neste mês. É a volatilidade, porque a gente tem uma coisa chamada marcação a mercado. A gente precisa colocar o preço dos ativos e isso traz aquela sensação de, meu Deus, estou perdendo dinheiro. E, gente, não cometam esse erro. Se vocês têm bons ativos, não pensem que vocês estão perdendo dinheiro. Vocês perdem quando vocês realizam. A hora que você realizar e vender aquele ativo porque teu estômago não aguentou, aí você perdeu de fato. Porque se você teve a paciência, né? A gente viu o que aconteceu na crise, na pandemia, no Covid. Quem tinha ações, né, renda variável, caiu, assim, foi um poço, né? Só que no mês seguinte, você já teve uma recuperação imediata. Quem não aguentou, vendeu na baixa, né? E óbvio que não tem mais coragem de entrar, né? É muito traumático isso. Então, é muito importante vocês entenderem volatilidade, entenderem a qualidade dos ativos que vocês têm e discutirem isso. Preocupem-se sempre com a qualidade do que vocês têm. Porque se você tem uma renda fixa que a empresa vai quebrar, se você tem uma ação ou um fundo de ações que tem empresas num segmento que podem quebrar, é onde vocês podem perder muito mais do que vocês imaginam, né? Então, cuidado em relação à qualidade dos ativos, que eu estou falando aqui, risco de crédito. E aqui tem um tema muito importante, que é sobre educação financeira da próxima geração, no período da adolescência, que eu queria trazer um pouco, porque, normalmente, a gente não tem, infelizmente, como matéria nas escolas educação financeira. E nos países desenvolvidos, isso é uma matéria que a criança com 12 anos, 13 anos, já começa, inclusive, a entender de investimentos e ela mesma administrar o seu pequeno caixa, a sua mesada, e, aos poucos, começando a conhecer como isso funciona, né? Então, a gente sempre fala, assim, em relação às crianças, não deem mesada de fome para os seus filhos. De fome. Não dê mesada de fome. Sabe aquela que você dá um pouquinho, aí você complementa com um monte de coisa. Ah, eu dou mais isso, eu dou mais aquilo. Ah, porque tem o aniversário do amiguinho, então eu vou dar o dinheiro do aniversário do... Não. Deem uma mesada, que ele faça um orçamento, que ele entenda com quanto que ele vive por mês.
né? Porque, de fato, está saindo do bolso de vocês, né? Mas deixa ele administrar, deixa ele começar a administrar isso com 12 anos, com 13 anos, porque ele precisa aprender, este indivíduo precisa aprender a administrar seu orçamento nesta faixa etária, porque ele vai virar adulto e ele precisa saber fazer isso, né? E o que eu vejo, nós tivemos algum problema nesse ato, não sei exatamente o que aconteceu, mas é endêmico, e não é assim, em relação aos outros países, não vejo a mesma coisa. Na nossa sociedade, né, eu vejo que essas últimas gerações ficaram um pouco perdidas nesse sentido. Não sei se tem a questão da culpa da mulher, porque está trabalhando, não está lá e fica tentando compor com dinheiro, dando mais dinheiro para o filho e não prestando atenção na educação financeira. Eu, de fato, assim, não cheguei a uma real conclusão nesse sentido. Mas o que eu fico muito espantada de ver indivíduos de 25, 30, 35 anos que nunca trabalharam na vida, não sabem trabalhar, não estudam e que são mantidos pela família. Aí você pensa, bom, o que vai acontecer? Vai herdar alguma coisa do pai? Não vai saber cuidar disso. Qual é a chance de saber cuidar de um patrimônio que ele nunca trabalhou, que ele nunca cuidou, né? Então, esse é um ponto mega importante, está chamando bastante atenção assim, de muita gente. Eu tenho visto alguns trabalhos nesse sentido, mas, assim, e isso vem muito, acho que o papel da mulher é muito importante nessa questão da educação financeira, primeiro, a própria, para poder transmitir, inclusive, para a próxima geração, né, que é a questão orçamentária, né? E também não é só nessa, para quem já tem filhos que estão casados e os netos estão chegando, né, então é uma oportunidade de pensar nisso também, né, de educação financeira. E não é aquele conceito de dizer, puxa, eu quero ser muquirana, não é esse o conceito. O conceito é da realidade, o que é a realidade de se preservar um patrimônio, porque quando não se conhece, não se tem limites em relação a isso, vocês não tenham dúvida que o patrimônio vai mesmo. Vocês viram no início da minha apresentação o percentual que chega à terceira geração. Por que só 15% vai chegar na terceira geração? Porque se perde no meio disso, né? Porque aquele que fez o patrimônio e já se foi, se dependesse dele, o patrimônio nunca faltaria. Só que as pessoas vão faltar, né? Termina o ciclo, entra a próxima geração. Se a próxima geração não tem esse mesmo drive, vai consumir o patrimônio, né? E patrimônio é bom quando ele, de fato, ele serve à família no propósito que tem. Acho que é isso. Você tem uma pergunta? Acho que isso mudou um pouco, até você falou de educação financeira na adolescência, né? Eu tenho uma filha de 21 e tenho duas de 15. E me surpreendeu muito que as de 15, no primeiro semestre, elas, além de terem aula de educação financeira na escola, existe no Brasil uma Olimpíada de Educação Financeira para adolescentes. Tanto é que elas participaram e vieram questões assim que a gente não soube responder. A gente mandou para uma amiga do BTG, que trabalha no BTG, e ela falou assim, meu Deus, o que elas estão aprendendo? No Porto Seguro. Então, assim, minhas filhas participaram de uma Olimpíada de Educação Financeira. A mais velha não vivenciou isso, mas eu acho que essa nova geração de adolescentes está aprendendo. As escolas, eu acho que foram atrás para ensinar, e surpreende. Olha, eu vou te falar que eu vejo isso como pontual. Até onde eu sei, não é matéria nas escolas. Alguém tem mais? Santo Américo tem educação? Olha aí. Olha aí. Isso é novo. Isso é novo. Olha que... Miguel de Cervantes não tem. Isso é novo. Olha lá. Porque isso é matéria de ensino médio, né?
Olha. Não, foi, a gente mandou para essa amiga do BTG, mandamos para uma outra, ela falou assim, calma que eu vou perguntar para o meu marido, que é dono de corretora, para te ajudar a responder. Olha que legal. Muito bom, sabe? Olha que legal. Então, porque pensa uma criança que vai receber sua mesada. Então, e vai ter que englobar tudo. Uber, a saída com os amiguinhos, a própria roupa. Gente, é um exercício bárbaro, né? Então, assim, eu tenho quanto? Eu tenho aqui 1.000, 2.000, tá bom. Então, como é que eu vou usar esse dinheiro? Né? E fazer uma planilhinha lá, hoje, nessa faixa etária, já sabe usar Excel. Né? Já usa Excel lindamente, então já faz. Tá? Então, este é um exercício para a vida, para chegar, sabe, num momento de adulto, para fazer a sua família, para, enfim, para tudo na vida. Então, é isso que eu estou dizendo, tem um hiato aqui, tem algumas gerações no meio, porque a geração dos mais antigos, os que fizeram grandes patrimônios, e imigrantes que vieram ao Brasil na década de 50, 60, esses fizeram patrimônio, empreenderam e foram muito bem. Né? E as gerações subsequentes, acho que 3 ou 4 depois, se perdeu. Né? Então, assim, a gente que lida, né, e nós somos um multifamily office, a gente faz esse trabalho, nós tratamos com filhos de clientes nossos, que não fazem absolutamente nada. Né? A gente tem um caso de uma família que é cliente nossa, é um patriarca que fez o IPO, né, abriu o capital da sua empresa, ele tem um filho e 2 filhas. A função do filho é andar segurando a pastinha do pai, para cima e para baixo. Ele é casado, ele não tem filhos, mas essa é a função dele, é o que ele faz. Anda com o pai para cima e para baixo. As meninas trabalham, as 2, têm atividade profissional. E é um patrimônio comum, a gente cuida da governança e a gente, neste caso específico, a gente precisou fazer 3 vezes ajuste de legítima. Por quê? Porque o filho sempre leva mais. Então, o filho vai viajar, vai para o exterior, ele faz uma viagem de aniversário de casamento, gasta, né, uns $30 mil, $50 mil. As irmãs dele, não. Então, você tem que fazer um ajuste, né, de legítima, é impressionante. Então, eu cheguei a falar com ele, né, na frente do pai, pedi licença antes para o pai, falei, olha, você vai me desculpar, mas eu tenho que falar, né, porque ele tem que ter uma atividade profissional. O cara tem 35 anos, né? Não dá para ficar andando com a pastinha do pai para cima e para baixo. Ele recebe um prolabore superior ao das irmãs. Não. Elas não carregam a pastinha do pai. Né? Então, assim, 2 pesos e 2 medidas, né? Então, claro, assim, até aqui está tudo bem, mas esse tipo de coisa, imagina o que não pode trazer de situação familiar e tudo que a gente lê nos jornais, né? Quando um escândalo acontece familiar, nossa, a família está brigando, estão se matando, estão isso, estão... Por que isso acontece? Isso acontece por falta de processos, por falta de profissionalização, né, de uma gestão profissional do patrimônio. Né? Eu sempre falo, isso é um jeito padarístico de lidar com o seu patrimônio, sabe, assim, tipo, e vamos resolver no almoço de domingo. Pelo amor de Deus, o almoço de domingo é para não falar de dinheiro, é para a família estar feliz e unida, é para isso. Né? Gente, eu terminei perguntas e respostas. Quanto que vocês recomendam ter em CDB? Pergunta fácil. Então, não, dependendo do teu momento de vida, você vai ter um percentual dedicado à renda fixa. A renda fixa a gente vai dividir entre algumas etapas, né? Caixinha de renda fixa,
Você tem pós-fixado, você tem pré-fixado e você tem inflação, essa caixinha, e que tem alguns horizontes de investimento. Então, dependendo da estratégia que a gente está fazendo, nós vamos construir essa parte de renda fixa. Nós não gostamos de concentrar crédito. Então, se disser assim, no CDB, o máximo que a gente daria para uma única instituição financeira de grande porte, mas máximo no limite é 10%, não mais do que 10%. E olha, é bem arrojado, é bem máximo, né? Quando a gente vê coisas, como eu falei, de 40%, 50%, isso é uma concentração de emissão importante. E aí, nas outras categorias, né, vamos dizer, com créditos mais arrojados, a gente gosta de ir até 2% por emissor, 2,5%, não mais do que isso, para pulverizar o risco de crédito. Você fala alto para todo mundo. Então, o trabalho de planejamento e patrimonial, assim, você pode fazer um planejamento patrimonial, mesmo num momento que você não tem muito patrimônio, que você está numa fase de acumulação. Ele tem um custo específico de acordo com a quantidade de horas que serão gastas, né? Então, se é um patrimônio, e o processo começa com a declaração de imposto de renda, na declaração estão lá todos os ativos, o que a gente faz uma proposta. Quanto tempo fica pronto o planejamento patrimonial e quanto vai custar? É uma coisa pontual. Porque aí você tem um plano de voo de verdade. Você dizer, poxa, eu tenho aqui um planejamento para eu seguir para os próximos anos. Se não tiver nenhuma grande diferença, alteração na vida, né, da família, esse plano de voo ele vai por muito tempo. E, obviamente, assim, o que vocês tiverem acrescentando em carteira de liquidez por originação, né, de recursos que entram, aí você tem um assessor que vai estar te ajudando nas decisões de investimento. Lembrando que eu falei, quando você está numa fase de acumulação, você pode ousar mais. Você está acumulando, você não vai precisar ter o seu dinheiro na liquidez diária, porque você não vai usar. Você está pondo dinheiro, você não está tirando. Respondi? Mais alguma pergunta, gente? Pois não? Eu queria te perguntar se você acha que os pais têm que ser 100% transparentes com os filhos e falar todo o patrimônio que eles têm, sempre estar muito abertos, e qual que poderia ser o impacto negativo de eles não terem essa abertura, porque eu conheço muitas pessoas que não falam desses assuntos com os pais, e eu também não falava sobre isso com os meus pais, e até tive um momento que meu pai ia passar por uma cirurgia, ele estava na cama, indo para a sala dele, eu tenho seguro de vida. E, assim, não era o momento, sabe? Então, eu queria entender até que ponto a gente tem que falar qual poderia ser o impacto negativo de não falar. Olha, teu ponto é muito legal e vou te dizer duas coisas, né? Assim, você tem mãe? Então, neste caso específico, a sua mãe, ela teria que saber tudo. Ela seria a pessoa que deveria entender de todo o patrimônio, até porque essas situações elas acontecem, né? Infelizmente. Então, se ela soubesse de tudo, vocês estariam seguros nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem momentos na vida de uma família que até é importante os filhos terem o drive, a vontade de criar o seu próprio patrimônio e não simplesmente estarem se valendo do patrimônio da família. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi algumas vezes, assim, a próxima geração dizer assim, por que é que eu vou ralar, por que é que eu vou fazer meu MBA, por que é que eu vou trabalhar, se
eu vou herdar um patrimônio. É uma coisa muito complicada, e aí eu acho que cada matriarca e patriarca tem que entender a sua relação com os seus filhos e até onde você pode chegar e realmente abrir e dizer, olha, é a hora certa para você estar tratando essa questão com os seus filhos, né? Eu, particularmente, eu acho que depois que um filho fez toda a parte acadêmica, já está trabalhando, já tem independência, eu acho que, nesse momento, esse filho pode ser envolvido e ter o conhecimento do patrimônio da família. Antes, eu acho que você pode passar por uma situação complicada, e eu já vi algumas nesse sentido. Mais alguma pergunta? Então, gente, é isso. Obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui. Prazer. Obrigada.